O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu dizes." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na quarta-feira que antecede o início do tríduo pascal. Amanhã já daremos início ao nosso tríduo, e o Evangelho é este que relata a traição de Judas. Enquanto ontem nós procuramos enfatizar, focar na figura de São Pedro, que negou Jesus, hoje nós focamos na figura de Judas, que é o traidor, porque foi numa quarta-feira que Judas tomou a decisão de trair Jesus. E nós poderíamos nos perguntar: por que Judas traiu Jesus? Imagine, Judas foi escolhido por Jesus. Judas foi ordenado por Jesus, ordenado apóstolo. Judas foi amado por nosso Senhor. Judas recebeu a Eucaristia. E por que então nós poderíamos nos perguntar: por que Judas traiu nosso Senhor? Ora, a primeira coisa que nós precisamos afirmar: Judas traiu Jesus, e isso ele o fez por culpa própria. Isto é, quando nós, isso aqui é doutrina católica, quando fazemos o bem graças a Deus. Quando fazemos o mal, o praticamos por culpa nossa, não por culpa de Deus. Quando nós falamos que Judas, ele nasceu de alguma maneira com essa missão, com esta sina, ele, o filho da perdição, nós não estamos dizendo que ele foi predestinado no sentido de que ele não tinha vontade própria e que Deus o conduziu para a perdição. Não, ele caminhou para a perdição com as suas próprias pernas e por responsabilidade própria, embora
nós possamos ver uma realidade nebulosa. Nós não temos uma resposta clara e objetiva do porquê Judas ter traído nosso Senhor. Foi por dinheiro? Pelas 30 moedas de prata? Foi porque Jesus, num dado momento, se manifestou como um Messias diferente daquele que ele esperava? Ele esperava um messianismo político, e Jesus manifesta que será um Messias diferente? Nós não sabemos. Como nós também, meus irmãos, não sabemos identificar os mistérios da nossa alma. Por que é que nós às vezes tendemos para o mal? Mas repito, nós sempre iremos dizer que, embora não tenhamos uma resposta clara, se fazemos o mal, é por nossa culpa. Se nos perdermos, é por nossa culpa, não por falta do amor de Deus. Assim como Deus deseja nos salvar, Deus desejou salvar Judas. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas esse mistério terrível, que não obstante o amor de Jesus, o amor generoso de Jesus, Judas se perdeu. Aqui, meus irmãos, nós de alguma maneira, nós devemos nos colocar a refletir. Isto é, não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós percebemos um chamado de Deus. Você foi chamado para ser católico, isso é uma graça às vezes da qual nós não nos damos muita conta. Você foi chamado a ser católico, você recebeu a Eucaristia. Um vocacionado é chamado ao sacerdócio, um ordenado, um religioso, uma religiosa, mas isso não nos faz seguros da nossa salvação. Você está no caminho da graça hoje, que maravilha, que bênção, mas houve também um momento em que Judas estava no caminho de Deus, em que Judas era generoso, em que Judas foi aberto à graça de Deus, mas num dado momento da sua história, com pequenas infidelidades, com um afastamento progressivo, às vezes discreto, mas progressivo de Deus, ele foi a Deus se fechando e se abrindo cada vez mais à ação do maligno. Meus irmãos, nesta quarta-feira que antecede então o início da celebração do Tríduo, a preparação para a grande celebração da Páscoa, nós também somos chamados então a pedir a nosso Senhor a graça da perseverança no bem, se no bem você estiver, ou a mudança de vida, se no pecado você se encontrar. Então, esta consciência das próprias misérias, e o contexto aqui nos mostra isso. Diz então que Judas tomou essa decisão, né? Como é que começa aqui o capítulo 26 do Evangelho de São Mateus? Diz que Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e ele daí em diante procurava uma oportunidade para entregar Jesus. E aí passa, diz então, aqui a partir do versículo 19, que os discípulos fizeram como Jesus havia mandado para preparar a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós há de me trair, um de vós me trairá. E diz aqui, que maravilha, versículo 22, diante desta palavra, repito, que maravilha,
eles ficaram muito tristes e começaram a se perguntar: sou eu, Senhor? Meus irmãos, que maravilha quando um sacerdote prega na igreja, por exemplo, isso que eu acabei de falar. Nós não estamos com a nossa salvação garantida, e você ouve isso e de alguma maneira se entristece e pergunta: meu Deus, será que eu vou me salvar? E isso leva você a uma atitude, a uma responsabilidade diante da sua vida espiritual. Mas o grande problema nas nossas comunidades católicas é que as pessoas se acham garantidas na salvação, que as pessoas se acham, eu tenho até repetido algumas missas essa expressão, #céu, eu estou com o céu garantido. Não foi isso o que os apóstolos pensaram. Quando Jesus disse: um de vós vai me trair, cada um se colocou naquela situação de possibilidade de traição. Será, Senhor, que eu irei te trair? Serei eu, Senhor? Porque o grande problema nosso é o quê? Você no máximo, e olhe lá, você diz: será que será fulano? Será que será Beltrano? Será que fulano não vai se salvar? Será que aquela pessoa de má vida, será que ela vai para o céu? Porque eu vou, né? Com certeza, imagine. Mas será que fulano vai? Porque fulano é tão ruim, né? Fulano julga tantas pessoas. Fulano tem uns vícios horríveis. Cicrano, nossa, eu conheço o passado de Cicrano. E aí você começa a julgar os outros, mas você não se coloca naquela situação, isto é, de que verdadeiramente existe a possibilidade de você se perder por toda eternidade, que verdadeiramente existe a possibilidade de Jesus dizer a seu respeito aquilo que ele disse a respeito de Judas: melhor seria que ele nunca tivesse nascido, ir para o inferno, melhor nunca ter existido, se este vai ser o seu final. Mas o grande problema é que nós vivemos como se estivéssemos predestinados, independentemente da nossa colaboração, predestinados, independentemente da maldade dos nossos pecados e não arrependimento deles, que estamos predestinados à salvação, de que a salvação é garantida. E isso se incutiu de tal maneira no inconsciente das pessoas, de que nós também achamos isso a respeito de todos. Isto é, a gente vai para um velório e as pessoas já estão dizendo: ah, ele partiu, né? Ele foi para um lugar melhor. Quem garante? Quem garante? A pessoa estava muito tempo doente, muito tempo sofrendo, muito tempo numa cama, em cima de uma cama, estava sofrendo, né? Partiu para um lugar melhor. Entenda, eu entendo quando isso uma pessoa diz, mas você percebe que não foi isso que Jesus disse, né? Quando ele encontrou um homem que sofria há 38 anos, ele disse: olhe, converta-se, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior do que sofrer durante 38 anos como aleijado, mendigo e pobre. Mendigo e pobre, né? Mendigo é pobre. Como aleijado e mendigo, ali na piscina de Betesda. E aí, quando as pessoas morrem, particularmente aquelas que sofrem muito, a gente diz: partiu para um lugar melhor. Entenda, meus santos, eu não vou entrar aqui, né, nas atitudes de etiqueta social. Eu só estou aqui alertando para a atitude espiritual. Isto é, quando você se coloca diante de um caixão, de um cadáver, você deve se perguntar a respeito dele, colocando as suas barbas de molho: qual será o seu destino?
qual será o destino dela? Concomitantemente, consequentemente, você se pergunta: e qual será, e qual seria o meu destino se aqui, neste caixão, eu estivesse? Mas nós refletimos pouco, porque #céu, estou com a salvação garantida, te espero no céu, irmão. Isso é presunção de salvação, você achar que está irremediavelmente salvo. Claro que o contrário disso também seria pecado contra o Espírito Santo, você se achar irremediavelmente condenado, porque nem irremediavelmente salvo, não obstante a vontade de nosso Senhor, de nossa salvação, nem irremediavelmente condenado, mas precisamos a cada dia nos decidir por nosso Senhor. Então a atitude aqui dos apóstolos foi uma atitude sadia, e atitude esta que todos nós devemos nos fazer, quando fazemos o nosso exame de consciência no final do dia, pensando nos nossos atos, porque Senhor, e se eu não acordar amanhã, eu estaria preparado para me encontrar contigo? Quando se faz um exame de consciência à noite, é sempre com esta atitude: pode ser que eu durma e não mais acorde, ou melhor, acorde na presença do eterno juiz, e eu estaria preparado se hoje à noite eu fosse chamado para a presença de Deus? Serei eu, Senhor? Será que eu tenho te traído na minha vida? Será que aquela palavra que Jesus disse a Judas, é com um beijo que tu traz o Filho do Homem? Será que esta palavra não será dita a mim na sexta-feira santa, quando eu beijar o crucifixo? Isto é, eu, um coração tão endurecido, tão afastado, mas vou lá e beijo o Senhor como se fosse a pessoa mais santa, mais íntima e mais amiga de nosso Senhor. Então precisamos colocar esta realidade diante de nós e fazer essa reflexão e suplicar a nosso Senhor a graça da nossa conversão, e nos esforçarmos por receber esta graça de Deus, porque nós refletíamos ontem a respeito de Pedro, refletimos hoje a respeito de Judas, e com isto eu quero fechar. De alguma maneira, sim, com gravidades diferentes, mas de alguma maneira o pecado de Pedro e o pecado de Judas foram o mesmo, com diferença de gravidade. Mas Pedro traiu Jesus, de alguma maneira o negou, e Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, traindo nosso Senhor. Mas ambos, de alguma maneira, se afastaram de nosso Senhor. Ambos, de alguma maneira, caíram, né, na armadilha do tentador. Mas Pedro se arrependeu dos seus pecados, e Judas neles ficou preso. Pedro, uma vez caindo no pecado, não se desesperou da sua salvação. Nesta semana, nós refletíamos a respeito dos pecados contra o Espírito Santo, o desespero de salvação, a presunção de se salvar sem mérito, a negação de uma verdade conhecida, a inveja de graças concedidas a outras pessoas, a obstinação no pecado e a impenitência final. Pois bem, aqui hoje com Judas nós vemos o que? O desespero de salvação. Judas peca e se desespera, não tem salvação mais para ele, e ele vai e se enforca. Pedro peca, mas chora os próprios pecados.
Peçamos, meus irmãos, hoje, neste dia em que temos diante dos nossos olhos um mau exemplo, um exemplo a não ser seguido, de Judas, que se desespera e se fecha no seu pecado, não se arrependendo e não buscando a misericórdia de Deus. Peça você hoje a Deus a graça de um arrependimento verdadeiro, não de um arrependimento superficial e mentiroso, e muito menos de uma atitude: eu não preciso me converter, eu não preciso me arrepender, porque o céu está garantido. Nem uma coisa, nem outra. Peça a Deus a graça de chorar os seus pecados. Peça a Deus a graça de se voltar para Ele. Peça a Deus a graça de você de verdade viver esses últimos dias da Semana Santa, e que isso leve você a uma consciência da sua miséria, do seu pecado, da sua dignidade ao inferno. Isto é, eu mereço o inferno, mas por misericórdia, Senhor, eu te peço o céu. Eu sei, Senhor, de que eu sou capaz de todos os pecados, de todos os maiores pecados, mas eu suplico a Tua graça, Senhor, para não cometê-los e para me arrepender daqueles que eu já cometi. Eu te suplico, Senhor, uma porção da Tua misericórdia, um pouco da Tua misericórdia, para que eu não me afaste da Tua presença e não perca o céu preparado misericordiosamente para mim. Que nós hoje, meus santos, nesta quarta-feira que antecede o início do tríduo, supliquemos por intercessão de Nossa Senhora e de São José esta graça, da qual todos nós tanto precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.